E o Wagner concedeu uma entrevista ontem ao Band News. Vamos lá. Isso mesmo, Reinaldo. O senador, ele deu entrevista à Band News na quinta-feira e afirmou que vai manter a candidatura à reeleição. Ele também disse achar muito difícil que Lula o retire da posição de líder do governo no Senado, sinalizando aí que pretende permanecer na posição. Vamos assistir. Olha, primeiro, em relação à minha candidatura, está absolutamente mantida. Eu estou muito seguro de tudo que eu fiz, estou muito seguro da minha vida pessoal. Eu não tenho CNPJ, eu só tenho CPF, não tenho empresa, não tenho nada. Eu tenho um apartamento, que é o apartamento que eu moro, e meu sítio lá em Andaraí. Esse é meu patrimônio e está declarado no imposto de renda. Então, minha candidatura se mantém. Aliás, você deve se lembrar que em 2018, quando eu também fui candidato ao Senado, teve uma busca e apreensão na minha casa por conta da Fonte Nova, em 18 de fevereiro. Dessa vez foi em junho. Eu fui candidato, mantive minha candidatura e fui o senador mais bem votado da história da Bahia. Não estou dizendo que isso vai se repetir, mas eu não tenho por que retirar minha candidatura. Minha candidatura está mantida e, repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem e pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso, depois inocentado e está aí como presidente da República. Então, minha candidatura está mantida e eu espero ser eleito de novo senador da Bahia. Vejam vocês que ele entendeu a ligação do Lula como um sinal para ele permanecer. E eu não acho que tenha sido isso. Nessa hora é preciso saber o que é a solidariedade de um amigo diante de um problema e o que é um abraço de afogado, né? Então, não faz o menor sentido ele ter entendido essa conversa do Lula com ele, solidariedade, amigo, tal. Certamente o Lula não estava dizendo, olha, eu tenho a certeza de que nada aconteceu, de que a Polícia Federal está armando uma trapaça contra você. Acho que não foi isso. Então, é preciso que tenha clareza, é preciso que se tenha clareza da natureza da ligação. E, portanto, o senador tem que se defender, tem o direito de se defender, mas não tem o direito, acho eu, de arrastar o governo para a crise, sendo que ruim já é. Né? Ruim já é, porque a tentativa de se equipararem as coisas está em curso. Hoje mesmo já li algumas colunas, tá vendo, todo mundo igual. Não, tem algumas diferenças aí. Né? Não é? Então quando é corrupção, na suposição da corrupção, do PT é boa, do outro é má. Não. Estamos falando sobre as personagens envolvidas. Tem que se apurar tudo. Mas o comprometimento do presidente com essa questão não é similar ao comprometimento do Flávio com o troço. E aí, ele tentou explicar que foram encontrados dólares, euros, alguns milhares com ele, tem a história de um apartamento, né? E ele tentou explicar, né? Durante a entrevista ao Band News, ele falou sobre os 49 mil dólares em espécie que foram apreendidos pela PF ontem em um endereço ligado a ele. O senador afirmou que esse dinheiro é referente ao valor de diárias de viagens que foram reembolsadas pelo Senado. Outro ponto abordado na entrevista foi o caso do apartamento de 2,5 milhões de reais que a PF suspeita que tem origem no esquema Master. O imóvel foi registrado em nome de terceiros, o que, segundo a PF, é um indício de ocultação de patrimônio. E na entrevista, o senador negou. Vamos acompanhar esses trechos também. Dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente 70 mil dólares.
E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão, e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal. Na verdade, é um apartamento que está em construção, aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. Ô, Rafael, desde a concepção aristotélica de drama, né, o drama ele tem de ser verossímil. Isto é, as pessoas tendem a acreditar que aquilo é verdadeiro. O verossímil não é sinônimo de verdadeiro. O verossímil é aquilo que é crível. O verossímil, inclusive, pode ser falso, mas é crível. Muitas vezes, coisas muito absurdas que acontecem na realidade não renderiam bondade, porque de tão absurdas que são, aquele que está assistindo diz, não, isso não é aceitável, não faz muito sentido. Né? Tem acontecido. Então, é verdadeiro, mas não é verossímil. E tem aquilo que é verossímil e pode não ser verdadeiro. A verossimilhança é muito importante no teatro e na política. No drama, na arte dramática e na política. Isso que o senador está dizendo pode ser verdade. Mas é preciso que a gente convenha que não é verossímil. Menos ainda a história do dinheiro, já é um pouco complicada. Agora, a história do apartamento, aí definitivamente as coisas se complicam. Porque o tal do Guga que ele fala é o Augusto Lima, que era o ex-sócio do Vorcaro e que também está sendo investigado em razão do tal lá da origem do Crédito Sexta, que depois foi parar no Master. Então, tudo bem, o senador tem de ficar livre para explicar, para tentar achar as provas, mostrar, evidenciar que assim é, né? E pronto. Né? Mas fora do governo. No governo, fora do governo, ele não é do executivo, mas ele é o representante do governo no Congresso. E aí, quanto à candidatura, insisto, aí o crivo é do eleitor. Se o eleitor achar que, a despeito disso, ele tem que ser reeleito, que lhe dê o voto. Porque o eleitor não se encarrega de questões penais de nenhuma natureza. Né? O que o eleitor não faz, mesmo elegendo, é absolver ninguém. Se a pessoa tiver de responder, tem de responder. A urna não absolve. A urna não é juiz penal. A urna é um juiz eleitoral. Aí sim, é um crivo eleitoral. Né? Então ele quer manter a candidatura. O PT acha que ele tem de manter a candidatura, mantém. Né? E aí negou que tem a relação com o Vorcaro também. Né? Em entrevista ao canal Band News, o Jacques Wagner afirmou que a relação dele com o Daniel Vorcaro é praticamente zero. Segundo o senador, ele só esteve com o banqueiro em 2 ocasiões. Bora ver esse trecho também.
Minha relação com o Daniel Borcari é praticamente zero. Eu nunca tive maiores entendimentos com o Daniel. O entendimento foi na venda do Credit Sexta. O Augusto Lima comprou o Credit Sexta, na verdade a rede de supermercado, junto com o fundo espanhol. Depois ele procurou um banco para poder ter fluxo de caixa e fazer os empréstimos. Aí que entra o Banco Máxima na época e depois o Banco Master. Eu tive com o Daniel apenas 2 vezes. Uma vez quando ele veio se apresentar por estava entrando de sócio do Augusto Lima na questão do Credit Sexta. E a segunda vez quando o Augusto Lima me pediu uma indicação para... ele queria melhorar o nível do banco, ele queria uma indicação para a área jurídica do banco. Ele já tinha contratado Gustavo Loyola no Conselho de Administração para a parte econômica e ele queria alguém na área jurídica. O ministro Lewandowski tinha acabado de se aposentar do Supremo por conta dos 75 anos. Eu digo, olha, eu acho que não tem pessoa melhor. Foi a segunda vez que eu vi quando eu fui apresentar o ministro Lewandowski para eles. Só essas 2 vezes, não tem nenhuma relação com Daniel Borcari. É isso. Bom, que se apurem as coisas. A gente já viu esse negócio, um não tem relação com o Borcari, o outro não tem relação com o Borcari, ninguém tem relação com o Borcari, quando a gente vê, no fim das contas, a proximidade existe, mas no caso do Jacques Wagner, o braço do Borcari, digamos assim, na Bahia durante um tempo, era justamente o Augusto Lima, que é esse envolvido no apartamento, né? Mas, cara, que ele faça tudo isso, que ele produza, que ele se defenda, né? Mas sem, insisto, comprometer o governo, né? Aí sim. Eu até avanço um pouquinho na próxima, eu mesmo falo aqui, Rafael, porque ele teve 2 celulares apreendidos, né? Muito bem. Esses 2 celulares agora vão retirar conversas e tal. Daqui a pouco começam a aparecer coisas desses 2 celulares, muitas vezes sem importância. Sei lá, uma troca de mensagem qualquer, que deslocada do contexto ou colocada no contexto em que se lembra das relações do Jacques Wagner ou dos familiares do Jacques Wagner com o Banco Master, faz tudo encruar, né? Ele tem uma nora que tem uma empresa que fez negócios com o Banco Master, que acabou recebendo 11 milhões. De serviço, tudo indica, é efetivamente prestado, né? Essa nora, na verdade, casada com o enteado dele, que é secretário do Meio Ambiente da Bahia, né? Mas está ali também. A proximidade existe. O problema é que o modo que o caso Master tomou no Brasil, qualquer relação com o caso Master fica parecendo que é ilegal, mesmo que não é, né? Agora, quando se tem essa função pública, etc., e quando se está sob investigação, como ele está, aí, cara, ele que trate de fazer logo a coisa certa.